Olá, tudo bem? Eu sou a professora Georgia Benetti, dou boas-vindas para todos e todas que assistirem esse webinar, que faz parte do evento 24 Horas de Dança Online, coordenado pela professora Ângela Garcia e oferecido pela Faculdade Sojipa com o apoio da Asgadan. Nessa gravação, nós reunimos a professora Josiane, professor Emanuel e professor Luiz Osório para uma conversa, talvez a gente possa chamar até de um debate, sobre fundamentos anatomofuncionais da dança. Espero que possamos contribuir com todos que assistirem, espero que vocês depois comentem o vídeo, enviem dúvidas, para que essa conversa não termine com o final da gravação. Então, professora Josiane, passo a palavra para você e a tela é toda sua. Muito obrigada, professora Georgia. Em primeiro lugar, pelo convite, estou muito lisonjeada de participar desse evento, 24 horas online de dança, falando então nesse webinar sobre fundamentos anatomofuncionais da dança, especificamente sobre fisiologia do exercício, que é a minha linha de investigação, né? Então, o meu mestrado e o meu doutorado foram realizados na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da URGS, e em ambos eu trabalhei com estudos relacionados à dança, né? A fisiologia do exercício aplicada à dança. Inicialmente com o desempenho de bailarinos e depois, no doutorado, uma prática mais voltada para a dança como forma de atividade física para a saúde. Atualmente eu sou pós-doutoranda, estou fazendo meu pós-doutorado no programa de pós-graduação em Ciências do Movimento Humano. E durante a minha jornada aí também tive um período que morei na Irlanda, 5 anos, então também trabalhando com pesquisa voltada para o exercício físico e saúde com diferentes populações, o que trouxe também um pouco do meu interesse em estudar dança para a saúde. Bem, então a minha fala está resumida nesse slide aqui, onde a gente tem uma visão geral do que eu vou falar nesse webinar, que começa lá em 1970, nessa linha do tempo, com a emergência da área de estudos, ciências e medicina da dança. Em 1980, a fisiologia da dança se consolida como área de estudos, e aí eu passo pela década de 90 rapidamente, falando sobre essa pesquisa chamada Fit to Dance, que foi realizada no Reino Unido, com bailarinos de diferentes estilos. E aí, a partir dos anos 2000, os conceitos da fisiologia do exercício começam a ser aplicados diretamente à dança. Cresce o número de estudos científicos na área, principalmente com balé e dança contemporânea. E aí eu foco um pouco nas respostas cardiorrespiratórias dos bailarinos, que é uma das minhas linhas de investigação. A partir de 2010, outros estilos de dança começam a aparecer mais na literatura, além do balé contemporâneo, e também cresce significativamente o número de estudos científicos usando a dança como uma intervenção para a saúde da população em geral. E aí eu trago alguns exemplos do nosso laboratório, do Laboratório de Pesquisa do Exercício da ESEFID da URGS, com estudos na área do envelhecimento, que também é uma das minhas linhas de investigação. E finalizo a minha fala com um assunto bem atual, que é o Dancing at Home, né? Com um artigo que está em andamento, está em revisão, sobre aspectos a serem considerados numa aula de dança ser realizada em casa, né? O que é um assunto bem pertinente nesses períodos agora de quarentena, ou possíveis períodos que possam ocorrer de forma intermitente, né, ao longo dos anos em função dessa pandemia. Bem, então esse primeiro slide começa com uma bailarina de balé clássico, porque foi a partir do balé que surgiram os primeiros estudos, os primeiros registros, preocupando-se com a saúde dos bailarinos. Por quê? Porque quando o balé foi levado dos salões da corte na Idade Antiga para os palcos, houve uma mudança de demandas coreográficas que interferiu significativamente nos aspectos físicos dos bailarinos. Eles tinham que dançar num espaço maior, que era o palco, que tinham de realizar movimentos para serem visualizados de diferentes partes de uma plateia,
Então, os movimentos tinham de ser de maior amplitude, tinham de realizar grandes deslocamentos, movimentos multidirecionais, com grande amplitude de movimento e com mais impacto, o que afetou a demanda cardiorrespiratória dos bailarinos, que aumentou significativamente, e também outros elementos relacionados à força e à potência muscular. Com o surgimento da dança contemporânea, mais tarde, esses elementos do condicionamento físico ganharam ainda mais importância, uma vez que os bailarinos começaram a utilizar o chão para se movimentar, utilizar quedas, levantamentos, utilizavam mais os membros superiores, e utilizavam contato entre os participantes, acrobacias, diferentes elementos nas suas coreografias que demandavam ainda mais de outras valências físicas, como força e potência muscular, resistência aeróbica anaeróbica, equilíbrio, flexibilidade, dentre outras. E dessa forma, então, começaram a ser descritas e identificadas similaridades entre esporte e dança, baseadas principalmente em habilidades técnicas que seriam desenvolvidas com boa eficiência de movimento, um condicionamento físico geral apropriado para esses bailarinos, principalmente para a prevenção de lesões e a preocupação com a longevidade da carreira. Na década de 70, então, emerge e consolida-se a área chamada Ciências e Medicina da Dança, ou Dance Medicine and Science, que é subdividida em 3 áreas das ciências do exercício: fisiologia, biomecânica e psicologia. Então, usando dos conhecimentos já estabelecidos das ciências do exercício para dar suporte para a técnica de dança e otimizar o desempenho técnico e artístico dos bailarinos. Na década de 80, especificamente, a fisiologia da dança é subdividida e se consolida como uma sub-área de estudos e é subdividida em áreas como condicionamento físico e avaliação, nutrição, composição corporal, disfunções menstruais e treinamento físico. Esse estudo é um estudo clássico da década de 80, de Shantz e Ostrom, que caracteriza pela primeira vez a dança, especificamente o balé clássico, em relação aos aspectos fisiológicos. Aqui vocês podem ver uma bailarina sendo avaliada com equipamento clássico para monitoramento das trocas gasosas, que é a bolsa de Douglas, e eles colocam esses autores pela primeira vez a dança caracterizada como um exercício intermitente e acíclico. Intermitente por quê? Porque a frequência cardíaca ou o consumo de oxigênio, eles não estabilizam ao longo do tempo. Eles oscilam, apresentam picos de intensidade alternados com períodos de recuperação ao longo das sequências de dança. E acíclico, por quê? Porque o padrão motor não é o mesmo durante o movimento. Não é como uma corrida ou uma caminhada em que o padrão motor se repete. Não, os braços fazem movimentos diferentes das pernas, os membros superiores e inferiores. Alguns estilos de dança têm uso do tronco, da cabeça. Então, é uma atividade intermitente e acíclica. Na década de 90, essa pesquisa chamada Fit to Dance, que foi realizada no Reino Unido, através de um questionário com mais de 1.000 bailarinos de diferentes modalidades, contemporâneo, balé, jazz, sapateado, danças tradicionais, chamou atenção para o fato de que havia uma incidência de lesão elevada em bailarinos, em torno de 80% a incidência de lesão autorreportada, e que a principal causa atribuída para essa alta incidência de lesões era fadiga muscular e sobrecarga de trabalho, de acordo com a percepção dos próprios bailarinos. E essa pesquisa, então, traz a atenção das ciências do exercício e da dança para os componentes da aptidão física que seriam importantes para a prevenção de lesões dos bailarinos, como, por exemplo, força muscular e resistência aeróbica e anaeróbica como pilares, e as outras valências físicas que estão associadas à dança, como potência muscular, velocidade, flexibilidade, equilíbrio, entre outros. Aí, a partir dos anos 2000, cresce a literatura na área das ciências do exercício aplicado à dança, olhando para o bailarino como um atleta de desempenho e também chamando atenção para o fato do treinamento complementar às práticas de dança, como, por exemplo, o treinamento cardiorrespiratório.
E esses estudos descrevem que os bailarinos precisam de reserva de potência muscular para, por exemplo, executar grandes saltos que duram poucos segundos, demandando predominantemente do metabolismo anaeróbico alático para a produção de energia, o metabolismo ATP-CP. Que os bailarinos também necessitam de resistência muscular para executar sequências de pequenos saltos com produção de potência sustentada por 30 a 60 segundos, demandando aí predominantemente do metabolismo anaeróbico lático ou glicolítico para a produção de energia. E que também os bailarinos necessitam de resistência cardiovascular para otimizar a recuperação entre esforços de curta duração e alta intensidade, repetidas vezes, como ocorre nas performances de palco. Também os adágios, os aquecimentos, os exercícios técnicos que são mais lentos e de mais longa duração, demandam prioritariamente do sistema aeróbio para a produção de energia. Mas esses sistemas não atuam isoladamente, né? Eles predominam uns sobre os outros e alguns estudos na área da dança, poucos é verdade, mas alguns estudos têm analisado a contribuição energética de diferentes atividades de dança, mostrando, por exemplo, que uma sequência de piquet tours, que são giros sucessivos em alta intensidade, alta velocidade por poucos segundos, em torno de 10 a 15 segundos, demandam predominantemente do metabolismo ATP-CP para a produção de energia. Ao passo que os adágios, que são os exercícios mais lentos, com movimentos de maior amplitude, mais sustentados, demandam predominantemente do metabolismo aeróbio para a produção de energia. Entretanto, algumas coreografias podem atingir intensidades extremamente elevadas, com concentrações de lactato próximas àquelas encontradas após teste máximo em esteira, por exemplo, mostrando que sequências coreográficas podem atingir intensidades mais elevadas e demandarem predominantemente também do metabolismo glicolítico para a produção de energia. Dessa forma, então, há uma diversidade de situações na dança, diversidade de repertórios, de estilos de dança, às vezes até do papel que o próprio bailarino exerce em diferentes coreografias, que faz com que essas análises fisiológicas na dança tenham de ser realizadas individualmente. Bem, especificamente em relação à capacidade aeróbia máxima dos bailarinos, observa-se que os bailarinos eles têm um consumo de oxigênio máximo em ml por quilo por minuto em torno de 40 a 50 ml por quilo por minuto, o que é relativamente mais baixo do que atletas de outras modalidades. E depende essa análise do sexo dos bailarinos, do estilo de dança, do nível, se é intermediário, avançado, profissional, e também do tipo de avaliação que é realizada. Um exemplo que eu trago é do balé clássico, que dentro do elenco do próprio balé clássico tem divergências entre os valores do consumo máximo de oxigênio. Então, as bailarinas do corpo de baile têm um consumo maior do que as solistas, e isso tem sido atribuído às demandas coreográficas delas, que são mais contínuas, aeróbias, de moderada intensidade, ao passo que as solistas têm demandas mais explosivas, com mais potência, mais altura de salto, então apresentando um melhor desempenho perante o metabolismo anaeróbio. E esses fatores também estão relacionados à morfologia das bailarinas, né? As bailarinas com mais fibras do tipo 1, né, que são fibras de menor diâmetro, são fibras mais resistentes à fadiga, elas têm um perfil mais longilíneo e talvez um melhor desempenho em atividades mais aeróbias. Enquanto que as bailarinas com maior percentual de fibras musculares do tipo 2, que são fibras de maior diâmetro, de contração rápida, características mais glicolíticas, elas têm um perfil mais atlético e também um melhor desempenho em atividades mais explosivas. Bem, mas mais importante do que a análise do consumo máximo de oxigênio das bailarinas são as análises em relação aos limiares ventilatórios ou os limiares metabólicos desses bailarinos. A literatura tem mostrado que as aulas de dança são realizadas predominantemente numa zona aeróbia de baixa intensidade, próximo do primeiro limiar ventilatório dos bailarinos. Ao passo que as performances coreográficas são realizadas próximas do segundo limiar ventilatório, em uma zona aeróbica de alta intensidade. Então,
Nesse sentido, trabalhar numa zona aeróbica de alta intensidade, ou seja, numa zona de transição de predominância metabólica do metabolismo aeróbico para o anaeróbico, pode levar a um fluxo glicolítico muito elevado, leva a um fluxo glicolítico mais elevado, o que vai levar à queda de pH, acidose metabólica, mudança no padrão ventilatório ou outros fatores que somados levam a prejudicam os processos de contração muscular e podem, então, desencadear mecanismos que estão associados à fadiga muscular induzida por exercício. E aí, prejudicando, então, coordenação, ritmo, expressividade e outros elementos que são extremamente importantes para o desempenho tanto técnico quanto artístico dos bailarinos. De fato, no nosso laboratório, nós avaliamos exercícios isolados de uma aula de balé e a maioria deles ficou próximo do primeiro limiar ventilatório, numa zona de intensidade baixa de treinamento. Alguns exercícios, como as sequências de pequenos saltos e os grand battements, que são aqueles chutes bem de grande amplitude, sim, atingem intensidades um pouco mais elevadas, próximas do segundo limiar ventilatório. Entretanto, essas intensidades, esses picos de intensidades, eles são mantidos por pouco tempo e com longos intervalos de recuperação durante as aulas. Por quê? Porque as aulas de danças têm as características inerentes à dança que são relacionadas ao aprendizado das sequências coreográficas, à marcação, aos ajustes artísticos, né? Algumas correções técnicas que fazem com que o tempo efetivo de exercício em uma aula de dança seja abaixo de 50% do total da aula. E sabe-se que é recomendado para que se tenha pelo menos 30 minutos de uma aula de 1 hora, ou pelo menos 50% do total de uma sessão de treinamento em zona moderada a vigorosa de intensidade de trabalho, para atingir algumas adaptações relacionadas ao treinamento aeróbico. Entretanto, as aulas de dança não atingem esse tempo efetivo de exercício devido a essas características inerentes ao processo de artístico, técnico e de aprendizado das aulas de dança. Só que, durante as coreografias, a demanda ela é diferente. A demanda é mais alta, a intensidade é mais elevada e os intervalos são muito curtos em muitos espetáculos. Como esse estudo do professor Matt Wyon, que é um pesquisador do UK, mostra. A zona sensível de treinamento de uma aula de dança, ela é muito pouca, ela é muito baixa, né? Por muito pouco tempo. Enquanto que os bailarinos numa coreografia permanecem mais tempo em uma zona sensível de treinamento aeróbico, que é considerado acima de 70% da frequência cardíaca máxima. Então, durante uma aula, a maior parte do tempo os bailarinos ficam numa zona que não é sensível ao treinamento, abaixo de 70% da frequência cardíaca máxima, e nas suas coreografias eles permanecem, ao contrário, a maior parte do tempo em intensidade mais alta. Bem, mas aí, entre esse processo, entre as aulas e as coreografias, tem os ensaios, né? Bom, os ensaios preparam os bailarinos para as suas demandas de palco? Sim, eles preparam, em parte. Né? Porque as concentrações de lactato, elas aumentam após o ensaio, elas são maiores do que após as aulas? São sim. Entretanto, essa intensidade ela só é atingida após criação, aprendizado e ajustes artísticos. Muito próximo, muitas vezes, às apresentações, às performances de palco, o que é tarde demais para adaptações do sistema aeróbico. Dessa forma, então, treinamento aeróbico complementar tem sido sugerido para bailarinos, tem sido recomendado, de forma que melhora está associado a melhoras em parâmetros técnicos e estéticos específicos da dança e também está associado a uma menor incidência de lesão em bailarinos. Por quê? Porque tendo uma maior reserva aeróbia, os bailarinos retardam a chegada ao limiar anaeróbio, ou seja, eles retardam os processos de fadiga muscular induzida por exercício, fazendo com que os seus movimentos sejam mais econômicos, ou seja, fazendo com que eles realizem o mesmo esforço, a mesma coreografia, com uma menor carga de trabalho. Bom,
Em 2010, como eu falei no estágio, no slide inicial, outros estilos de dança passaram a ser analisados e o hip hop é ressaltado nessa nova perspectiva, porque os bailarinos de hip hop parecem melhores condicionados que os bailarinos de ballet contemporâneo, né? O consumo máximo de oxigênio deles é mais elevado, em torno de 64 ml por quilo por minuto, e isso foi atribuído nesse estudo ao fato de que as suas aulas são mais pertinentes a ficarem mais tempo em uma zona sensível de treinamento. Então, as aulas de hip hop, elas têm uma dinâmica que leva a um período maior em intensidades mais elevadas, com uma média de consumo de oxigênio em torno de 70% do máximo e uma média de frequência cardíaca em torno de 90% da máxima. Eles têm uma dinâmica de aula menos pausada, né? Os bailarinos, eles reproduzem as sequências de forma mais simultânea com o professor. Tem muito improviso, o elemento improviso que faz com que usem mais elementos de braços, de tronco, né? Fazem as batalhas também, que são bem dinâmicas, então envolvendo uma maior massa muscular durante as aulas de hip hop, durante os exercícios, do que no caso o balé clássico, por exemplo, e isso tudo então leva a adaptações, a estímulos durante as aulas de dança que podem estar relacionados a adaptações mais significativas do consumo máximo de oxigênio dos bailarinos dessa modalidade, em decorrência da própria prática de dança. Bom, tendo dito isso então em relação aos bailarinos, uma questão de pesquisa que surgiu no meu doutorado foi, trazendo agora um pouco para a parte da saúde, foi a seguinte, se as aulas de dança não atingem intensidades elevadas ou suficientes para adaptação no metabolismo aeróbio dos bailarinos, qual seria essa relação para as aulas de dança na saúde de pessoas que não são bailarinas, né? Uma vez que essas pessoas precisam do momento aprendizado, né, já que são iniciantes, e que esse período de aprendizado influencia na intensidade da sessão de exercício, que é extremamente importante para adaptações fisiológicas e recomendações de exercício para a saúde. Aí se tu vai para a literatura nessa área, a gente encontra muita coisa, né? Com diferentes populações, numerosos estudos utilizando a dança como forma de intervenção para a saúde. Esse exemplo aqui estudou mulheres que eram previamente sedentárias, de aproximadamente 36 anos, sem complicações de saúde, e comparou essas mulheres numa aula de salsa tradicional e uma aula de zumba, a zumba que mistura elementos da dança aeróbica com elementos da dança latina. E o que eles verificaram? Que ambas as modalidades conseguiram atingir a recomendação mínima de 30 minutos em intensidade moderada vigorosa, tanto a salsa quanto a zumba. Entretanto, na zumba, o gasto energético foi mais elevado e a contagem de passos durante a aula também foi mais elevada. E dessa forma, talvez a zumba seja mais eficiente para treinamento aeróbico. Mas ambas as modalidades conseguiram atingir as recomendações de intensidade moderada vigorosa mínimas para desencadear, pelo menos, algum estímulo inicial de adaptação no condicionamento cardiorrespiratório e são recomendadas, então, para a saúde também dessa população, no caso, mulheres previamente sedentárias sem complicações. Esse outro estudo aqui é uma revisão recente de 2019 que mostra a distribuição de estudos de dança em programas com patologias crônicas. E aí aqui a gente vê uma gama de estudos ampla avaliando a doença de Parkinson e os efeitos da dança sobre os sintomas da doença de Parkinson e outras patologias, como, por exemplo, diabetes, obesidade, doença cardíaca, fibromialgia, dentre várias outras doenças. E o que esses estudos trazem? Basicamente, que a dança é uma forma de intervenção potencial para a saúde dessas populações, porque está associada a uma diminuição da severidade dos sintomas dessas doenças, melhoras na funcionalidade, como marcha, como equilíbrio, como flexibilidade, né, na qualidade de vida diária desses pacientes, uma vez que a dança é uma atividade que tem uma interferência tanto no domínio físico quanto cognitivo, pelo aprendizado das coreografias,
quanto emocional e psicossocial também, por ser uma atividade realizada em grupo. Bem, aí especificamente focando no envelhecimento, essa nossa revisão aqui também de 2019 mostra que a dança é uma forma de intervenção potencial tanto para a saúde funcional quanto metabólica nos idosos. Essa figura do artigo, então, traz uma variedade de estilos de dança que são utilizados em diferentes estudos e chama atenção aqui as danças tradicionais, que aparecem bastante nos estudos com envelhecimento. Dança grega, dança turca, dança coreana, bangra, tailandesa, mostrando a importância dos aspectos culturais para a aderência ao treinamento, para a aderência a essas intervenções. Então, a dança como uma forma, uma ferramenta potencial para a saúde nesse sentido, porque ela já é praticada como forma de lazer nessa população. O equilíbrio é um desfecho extremamente avaliado, numerosamente avaliado em vários estudos, e já existe evidência suficiente mostrando que dança melhora o equilíbrio de idosos. Depois aparecem desfechos como qualidade de vida, composição corporal, força muscular, flexibilidade, perfil lipídico, glicêmico e também desfechos cardiovasculares em menor extensão e também os desfechos cardiorrespiratórios, que são de meu interesse. E por que os desfechos cardiorrespiratórios aparecem bastante nos estudos com dança e envelhecimento? Porque capacidade cardiorrespiratória decai com o envelhecimento, naturalmente, né? Decai significativamente, mas também sabe-se que essas perdas são atenuadas com treinamento físico. E, bom, nesse sentido, há uma importância em avaliar condicionamento cardiorrespiratório com o processo de envelhecimento. Entretanto, os estudos analisados na nossa revisão tinham uma lacuna de descrição em relação à intensidade do treinamento e também as comparações. Sabe-se que, ou é esperado que dançar é melhor que não fazer nada, né? Sim, dançar é melhor do que não fazer nada, é bem esperado. Mas qual seria o tamanho de efeito das intervenções de dança em relação a outros tipos de exercício que são amplamente praticados pelos idosos, como, por exemplo, caminhada, ou treinamento de força, ou exercício em ciclo ergômetro? Então, baseados nessas duas lacunas que nós encontramos com essa revisão, nós fomos para o laboratório. E esse é um dos estudos do meu doutorado, onde a gente avaliou as respostas agudas de uma aula de dança desenhada especificamente para a terceira idade. Nós desenhamos essa aula com uma parte inicial voltada para a funcionalidade, então usando elementos do balé, do jazz, no aquecimento da aula. Uma segunda parte da aula voltada para o aprendizado dos passos, né? Fazendo exercícios nas diagonais, de passos isolados, os chassés, os mambos, né? Os kicks, pas de bourrées. E depois nós combinávamos esses passos em sequências coreográficas, que era um período que elas tinham todo o tempo do mundo para aprender e automatizar os movimentos da coreografia. No final da aula, nós fazíamos uma parte de condicionamento aeróbico, onde elas repetiam, né, de acordo com as taxas de exercício e recuperação pré-determinadas, a coreografia já aprendida e automatizada, quantas vezes fosse necessário. E essa parte da aula especificamente conseguiu induzir estímulos no consumo de oxigênio delas, que foi em torno de 70%, 69% do consumo de pico, que era acima do seu primeiro limiar ventilatório. Então, essa aula de dança conseguiu, né, pelo menos nesta parte aqui, induzir a estímulos mínimos ao condicionamento cardiorrespiratório. Essa foi a resposta aguda da aula de dança. Aí depois nós pegamos, então, essa aula e fizemos o estudo experimental longitudinal, né? De 8 semanas. E um treinamento de 8 semanas, realizado 3 vezes por semana, as meninas, né, essas senhoras, conseguiram aumentar o seu consumo de oxigênio de pico após a intervenção de dança, tanto quanto a intervenção de caminhada. É fato que com um tamanho de efeito um pouco menor do que a intervenção de caminhada, o que justifica-se pelas questões inerentes ao treinamento de caminhada, com intensidade monitorada 100% do tempo, e o da dança com as interferências do processo de aprendizagem. E ambos os processos, as intervenções foram mais significativas do que a intervenção de alongamento, que não mudou o consumo de oxigênio de pico das participantes, que era realizado uma vez só por semana.
Elas também melhoraram potência no salto vertical, né? O que é um indicador importante também de saúde, tanto o grupo dança quanto caminhada, e também melhoraram o equilíbrio estático. Então, esses fatores, o consumo de oxigênio de pico aumentado, potência de salto e melhoras no equilíbrio, são fatores extremamente importantes para a diminuição do risco de quedas com envelhecimento, né? E também o fato de ter uma maior resistência aeróbica associa-se a um risco cardiovascular diminuído e também o que também tem suporte com melhorias de perfil lipídico e inflamação que nós encontramos para os 3 grupos de trabalho. Esse estudo da Meron, que é de 2016, ele mostra que a dança e a caminhada são intervenções efetivas para reduzir risco cardiovascular. E nesse estudo eles avaliaram idosos que praticavam essas modalidades por 5 anos e viram que ao longo desses 5 anos, o grupo as pessoas que praticavam dança reduziram mais o risco cardiovascular do que o grupo caminhada, do que as pessoas que praticavam caminhada, e atribuíram isso a uma maior aderência ao exercício de dança e com aumentos nos níveis de atividade física a longo prazo mais significativos do que o grupo caminhada. Então, dando suporte aí para esses nossos dados experimentais de que a dança é uma intervenção potencial para diminuição de risco cardiovascular associado ao sedentarismo com o envelhecimento. Bom, para finalizar então, eu trago aqui 2 estudos, trago aqui alguns estudos que mostram, né, que a dança é uma atividade também potencial para ser realizada em casa nesses períodos de pandemia, né, nesse período de pandemia e esses períodos de quarentena e isolamento social. Alguns estudos trazem a importância do exercício e citam a dança como uma possibilidade de exercício a ser realizado em casa, principalmente a fim de manter a saúde física e mental desses participantes. Entretanto, nenhum dos estudos coloca aspectos específicos da dança, né, para serem considerados numa sessão de treinamento em casa. E esse artigo que está em revisão ainda, os dados ainda não estão publicados, mas nós fizemos essa revisão agora durante esse período de quarentena, trazendo algumas considerações nas sessões, né, de exercício em casa, na estrutura da sessão, no condicionamento aeróbico e também na segurança das pessoas que estão fazendo esse tipo de exercício. E aí nós trazemos então a importância para o aquecimento, né, da sessão de dança, a parte dançada e a volta calma, né, um aquecimento que envolva grandes grupos musculares, que aumente a temperatura corporal, uma volta calma também que diminua a euforia, né, que seja relaxante, e a parte dançada com aspectos que vão estimular o condicionamento cardiorrespiratório também. Então, a gente chama atenção para as batidas da música, né? Que, acima de 120 BPM, são batidas da música que induzem a efeitos ergogênicos do exercício. Chamamos atenção para alguns elementos importantes, como o uso dos passos básicos, né? Realizados com as pernas, o uso dos braços, que aumenta o trabalho cardiovascular, e a associação de diferentes estilos que podem ser usados para entretenimento, e também para o monitoramento das taxas de exercício e recuperação durante o exercício em casa, durante a aula de dança realizada em casa. Nessa figura aqui do artigo, a gente coloca diferentes famílias de movimento que podem ser usadas, né, durante a aula em casa, como a família da marcha, da alternância e dos neutros, e também os níveis de impacto de diferentes movimentos, né? Impacto baixo, moderado e alto, que numa aula realizada em casa devem ser predominantemente de baixo a moderado ou alto para alguns bailarinos, sim, mas para a população em geral, predominantemente impacto baixo a moderado e misturando aí famílias de movimentos que podem aumentar a demanda cardiorrespiratória, como, por exemplo, uma marcha realizada de forma bem simples, né? Ou uma marcha mais estilosa da dança latina, que pode ser combinada, por exemplo, com um joelho alto, que é um exercício de intensidade mais moderada, que pode ser realizado de forma básica ou com mais estilo, como esse passé com cambré bonito do jazz, dentre outras combinações que podem ser realizadas aí para que a aula de dança realizada em casa consiga atingir um nível ótimo, né? Um nível ótimo entre quê? Entre condicionamento e dança, que não seja nem tanto ao mar, nem tanto à terra,
que tem aspectos que envolvam coordenação, memória, estilo, expressão e entretenimento, e aspectos também que estimulem a resistência cardiorrespiratória, a resistência muscular, o equilíbrio, a agilidade, o gasto energético. E atinjam dessa forma as recomendações de intensidade moderada vigorosa, né? Recomendações das organizações de saúde, como no caso aqui do American College for Sports Medicine, de pelo menos 150 minutos por semana de atividade aeróbica em intensidade moderada ou 75 minutos por semana em intensidade vigorosa. Dessa forma, então, tendo elementos para que a dança seja uma atividade potencial para complementar o treinamento aeróbio realizado em casa. Muito obrigada. Muito obrigada pelas excelentes contribuições, professora Josiane, por essa fala tão generosa em que você traz, né, o resultado das suas pesquisas, né, tanto anteriores quanto bem atuais. Eu gostaria de ter tido acesso a material semelhante quando eu estudei, quando eu comecei a pensar a dança. Esse material tenho certeza que vai ajudar bastante gente que vai assistir aqui o nosso evento 24 horas de dança online. Assim como eu tenho certeza que vai contribuir o professor Emanuel, que vai falar agora. E aí, no final, né, de todas essas falas incríveis que a gente já viu que vão ser aqui, os três professores vão conversar e ainda aí a gente vai ter um efeito potencializado, né, de todos esses saberes, pesquisas e experiências. Então, já vou passar a palavra ao professor Emanuel, todo mundo ligado aqui na gravação. Então, pessoal, tudo bem? Um prazerzaço estar aqui conversando com vocês nesse evento tão bonito, né, que é 24 horas de dança online. Excelente fala da professora Josiane. Josiane, olha, que aula sensacional, então parabéns. Agora fica até uma responsabilidade muito grande manter o nível, né, mas de certa forma é uma honra também, né, também estar seguindo, né, após a sua fala. Bom, eu sou o professor Emanuel, né, como a professora Jorge comentou. Eu não sou da dança, mas eu sou professor de biomecânica e fui convidado para falar aqui no evento com vocês, e para mim foi um desafio muito gostoso, de certa forma, de trazer um pouco daquilo que eu estudo no dia a dia, que é biomecânica, que é adaptação funcional, e misturar isso com a dança, com alguns resultados que a literatura nos traz, né, um pouco desse conhecimento. Então, a minha fala aqui, de certa forma, vai ser para trazer uma mensagem para aquelas pessoas que vão praticar a dança, que treinam a dança ou que são professores de dança. Então, espero contribuir também nesse excelente evento que está acontecendo no dia de hoje. Bom, eu sou, na verdade, formado em fisioterapia, fiz meu mestrado em educação física na Universidade Federal de Santa Maria e atualmente eu estou no doutorado, né, finalizando o doutorado em Ciências do Movimento Humano na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, eu sou o primeiro secretário da Sociedade Brasileira de Biomecânica e faço parte aí do grupo de pesquisa em Biomecânica e Cinesiologia da URGS e do grupo de pesquisa em Biomecânica Aplicada da Universidade Federal do Pampa, certo? Bom, na minha fala aqui, basicamente o que eu quero trazer para vocês, tentar conversar com vocês um pouco, é sobre as evidências, e será que existem evidências de que a dança vai promover a adaptação funcional no nosso organismo. Então, no momento que a pessoa começa a praticar a dança, quais são as adaptações que a gente espera nesse corpo e como que o treinamento, como que a prática pode ajudar nessas adaptações. Bom, aqui eu trouxe alguns GIFs interessantes que são coisas que, quando eu começo a observar, a gente olha, né, a beleza do movimento da dança, a beleza dos movimentos, a gente percebe, bom, sem dúvida, existe adaptação desse corpo. Existe adaptação porque, para fazer esses movimentos, a pessoa precisa passar por uma adaptação. Então, tem vários movimentos que são surpreendentes, né, de capacidades do corpo humano ao realizar esses movimentos, que só são capazes devido a uma adaptação específica que o corpo passa. Eu lembro quando eu
eu era pequeno, as primeiras vezes que eu assisti o filme Titanic, teve uma cena que até hoje me marcou, né, no que eu estudo hoje, que é uma cena que talvez vocês lembrem, que a Rose aqui, né, ela tá fazendo a festinha na terceira classe com o Jack, né, que tem os caras fortões aqui que estavam competindo na queda de braço, e daí ela fala, se vocês acham que vocês são fortes mesmo, e daí ela faz, né, então, deixei pra gente olhar ali, e então eu fiquei impressionado, né, com a capacidade que ela tem para ficar na pontinha do pé. Realmente, os fortões ali ficaram impressionados com aquela capacidade de produção de força dela de ficar na pontinha do pé. Isso é uma coisa que marca todo mundo no filme, marcou, né? Fica todo mundo chocado. E, de certa forma, hoje, quando a gente vai conversar sobre ciência dentro dessa adaptação, a gente percebe que isso é uma questão de adaptação. Ou seja, eles não vão conseguir fazer aquilo ali. E ela consegue, porque o corpo dela foi adaptado para isso. Bom, essas adaptações que acontecem no corpo humano, elas sempre vão acontecer se eu tiver uma demanda. Então, a gente fala que é uma demanda funcional, porque o que eu quero causar é uma adaptação que seja funcional, ou seja, o movimento que ela vai produzir, ela vai ser funcional para a dança, vai ser específico para aquilo que ela está realizando de treinamento. Então, tem que ter uma demanda. Essa demanda, ela vai causar basicamente dois tipos de adaptação, que são adaptações neurais e ou adaptações morfológicas, né? Dependendo do tipo de treinamento vai acontecer mais uma ou mais a outra, mas de forma geral, principalmente quando a gente fala em treinamento voltado à força, a gente primeiro vai ter adaptações neurais, seguido por adaptações morfológicas. Quando a gente fala dessas adaptações, a gente basicamente está falando que as adaptações neurais são adaptações que ocorrem no sistema nervoso central deste bailarino e no sistema nervoso periférico. E as adaptações morfológicas são adaptações que ocorrem a nível de músculo e a nível, por exemplo, de tendão, também nesse praticante. Essa combinação de adaptações vão levar ao que a gente chama de adaptações funcionais. Então, essa demanda ela precisa causar essas adaptações, que são neurais morfológicas, para que o nosso bailarino, o nosso praticante, consiga realizar aquele movimento dentro de uma adaptação que é funcional para aquele movimento. Mas para a gente entender essas adaptações, eu faço questão de relembrar aqui alguns conceitos que são dos princípios do treinamento, que os cientistas da educação física são, de forma sensacional, né, têm conhecimento desses princípios, mas que eles são importantes para a gente entender como ocorrem e por que ocorrem essas adaptações. Que por mais que sejam muito mais aplicados dentro de treinamentos do esporte, ou treinamentos de força ou específicos, eles, claro que são aplicados também dentro de treinamentos da dança. Quais são esses princípios que a gente tem que lembrar? São basicamente esses 5 princípios, conhecidos como sobrecarga, progressão, né, conhecido também como uma periodização desse treinamento, a especificidade, a individualidade e a reversibilidade. Esses princípios, quando respeitados, vão gerar adaptação no corpo humano. É interessante a gente lembrar que quando a gente fala de adaptação aqui, a adaptação não necessariamente vai acontecer só para aumentar alguma coisa. Ela pode acontecer em casos reduzidos. Então, lembra quando eu mostrei ali a nossa sequência, a gente tinha uma demanda funcional que vai gerar essa adaptação funcional. Mas a falta de demanda também vai causar uma adaptação reversível. Então, eu posso ter uma lesão no meio do caminho, e essa lesão vai causar uma adaptação. Eu posso ter um caso de uma lesão, de algum caso dentro do envelhecimento que cause uma adaptação específica. Então, a adaptação está diretamente ligada a essa demanda. Entretanto, quando eu respeito os princípios de treinamento, eu vou ter mais sucesso dentro da minha adaptação. Bom, mas o que eu quero dizer com esses princípios? De forma bem geral, o princípio da sobrecarga, ela basicamente diz o seguinte, que as demandas que eu vou colocar no meu treinamento,
elas devem ser suficientes para provocar uma adaptação. Entretanto, a intensidade ela tem que ser pensada e adequada para cada pessoa para evitar a ocorrência de alguma lesão. Então, não adianta eu criar uma adaptação se eu não ter uma demanda imposta, né, que seja superior àquela que é usual imposta no tecido. Ou seja, se o tecido já está acostumado com aquela sobrecarga, eu vou precisar aumentar essa sobrecarga para gerar uma adaptação. E daí, com isso, veio o nosso segundo princípio, que é o de progressão. Ou seja, essa sobrecarga vai chegar a um ponto que vai deixar de ser uma sobrecarga. Vai começar a ser comum para aquele bailarino. E dessa forma, a gente vai precisar o quê? Fazer um aumento gradativo dessa sobrecarga, e isso a gente chama de progressão. Bom, como que eu posso fazer essa progressão? Bom, eu posso aumentar a intensidade da sobrecarga, ou seja, realmente a intensidade do estímulo que eu estou dando, ou aumentar o volume desse estímulo, ou aumentar os dois. Obviamente, dentro do treinamento físico, vai ter várias formas de realizar essa periodização, mas aqui o princípio é basicamente esse. Depois a gente tem um outro princípio, que é o da especificidade. Esse que é um muito interessante, que eu gosto muito quando eu falo de adaptação, porque toda adaptação ela vai ser específico ao tipo de demanda que você está gerando no seu corpo. Então, coloquei algumas fotos aqui para a gente dar uma olhada. Alguns, né, tipos de dança, para a gente perceber que o corpo da bailarina ou do bailarino vai se adaptar àquela dança que ele faz. Então, a gente tem aqui um caso do balé clássico, né? Então, a bailarina vai ter adaptações específicas para esses movimentos e para esse tipo de dança, para esse tipo de exercício que ela faz. Danças contemporâneas, né, mais contemporâneas, vão levar a outro tipo de adaptação ao corpo. Danças de matriz africana vão gerar outra adaptação. Danças como flamenco, dança do ventre, coloquei até a dança, o funk, né, que no Brasil é tão forte. Ou seja, a gente tem várias, né, vários tipos de dança, e essas danças vão causar diferentes tipos de adaptação no corpo. Exatamente por causa do princípio da especificidade. Se tu der um tipo de demanda para o corpo vai se adaptar àquela demanda específica. Tá? Depois a gente tem o princípio da individualidade, que diz que toda essa adaptação ela é individual, e isso ali é muito importante a gente lembrar, porque não adianta eu pensar só na sobrecarga, só na especificidade, e não lembrar de que isso é individual, ou seja, vai depender de questões de carga genética, de história pessoal, de vivência experimentada, de questões culturais. Então, tudo isso são questões individuais que vão estar relacionadas também ao princípio da individualidade, que vão influenciar a minha adaptação. E por isso que toda e qualquer atividade física, então inclusive a dança, ela deve respeitar as características individuais. Isso é uma coisa que eu gosto de pensar muito quando eu penso em dança. Quando uma pessoa quer começar a dançar, eu gostaria de começar a dançar, qual dança eu devo buscar? Então, esse é um pensamento que o professor vai ter que levar em conta. Bom, qual é a característica dessa pessoa? Ela tem que respeitar o interesse também desse indivíduo, as características dele. Depois, mas não menos importante, a gente tem o princípio da reversibilidade, que basicamente, eu trouxe algumas fotos aqui do fenômeno só para mostrar esse princípio, que é muito interessante, que é basicamente que tudo isso que a gente consegue ganhar com a adaptação, ela é reversível, ou seja, a gente pode, digamos assim, perdê-la, né? Ou seja, ela é, bem como o nome diz, ela pode ser revertida. Então, tem a fotos aqui dele em várias épocas, né? Então, em todas as Copas, enquanto ele foi participando, a gente vai ver o quanto o corpo vai se adaptando e o quanto isso também vai tendo dentro da reversibilidade, ou seja, tudo aquilo que ele ganhou, né, e depois ele começou a perder. Certo? Bom, mas é um princípio que acontece com todo mundo que está ao nosso corpo, né, respeitando o princípio da adaptação. Então, quando a gente fala desse princípio da adaptação, a gente está falando que essa adaptação é sempre as alterações que ocorrem no corpo em resposta a um treinamento, não em resposta a uma demanda.
Tá? Esse treinamento pode ser alguma demanda específica. Então, dentro do treinamento, na reabilitação, então sempre essa alteração em resposta a esse tipo de demanda. Mas o porquê tem essa adaptação? O que faz o corpo gerar uma adaptação? Não é simplesmente, vou adaptar aqui. Alguma coisa faz com que ele se adapte. E uma das principais características que faz com que o corpo se adapte é uma necessidade. Então, ele é exposto a repetidos exercícios, ele vai ser exposto a várias vezes o mesmo exercício, ou várias vezes a mesma coreografia, várias vezes o mesmo tipo de exercício, e isso vai fazer com que o corpo se adapte. Mas por que quando a gente expõe esse corpo várias vezes a fazer um exercício, a praticar aquela coreografia, vai gerar essa adaptação? Porque ele começa a ter essa necessidade de quê? De ativar o mecanismo fisiológico que vai ser relacionado à capacidade de moldar o corpo. Bom, dentro lá da fisiologia do exercício, a gente vai ver diversos mecanismos fisiológicos que vão explicar essa capacidade de moldar o corpo. Então veja, o corpo vai se adaptar. Mas por que ele vai se adaptar? Porque ele está sendo submetido a essas demandas de forma repetitiva. E essa exposição vai ativar mecanismos fisiológicos que vão moldar o corpo, mas moldar não na palavra de escultura, né? Mas moldar no sentido de adaptar o corpo. E esses mecanismos só serão ativados, esse mecanismo que vai trazer essa adaptação no corpo, no momento que o corpo tem essa necessidade de exercer a força. Então, um corpo que não estava recebendo aquela demanda, começa a receber essa demanda, e ele começa a ter essa necessidade de exercer força, necessidade de aumentar a amplitude do movimento, né, de melhorar a capacidade cardiovascular, é uma necessidade. Essa necessidade faz com que os mecanismos sejam ativados, e isso vai gerar essa cascata de adaptação. E quando a gente fala especificamente do aumento de força, esse aumento de força está vindo lá do nosso primeiros slides, quando a gente falou de demanda, de que esse aumento de força vai ser tanto a nível neural quanto a nível muscular. Então, essa adaptação vai ocorrer tanto a nível neural quanto a nível muscular. Isso a gente tem que também levar em consideração. E quando a gente para pensar qual dos tecidos do corpo é mais adaptável, quando a gente coloca a pessoa dentro de uma demanda, começa a provocar essas demandas, a gente sabe que o tecido que é mais adaptável é o tecido muscular. Então, por isso que eu vou focar um pouco agora em alguns resultados voltados principalmente ao sistema neuromuscular, porque ele é muito adaptável, ele vai ter respostas de adaptação muito interessantes. Então, quando a gente está falando de músculo, a gente tem que lembrar que de várias características que o músculo tem, ele tem uma característica mecânica que é uma relação de força e comprimento. Ou seja, a sua capacidade de produção de força e o seu comprimento muscular. Então, esse gráfico aqui que a gente está olhando na tela, ele é um gráfico, na verdade, que está me mostrando a relação entre a força e o comprimento de um sarcômero. Lembrando que o sarcômero, então, é a menor unidade contrátil do músculo. Pensando aqui no A, onde eu tenho menores comprimentos do sarcômero, e aqui no E, maiores comprimentos do sarcômero. Certo? Então eu vou ter uma relação, ou seja, conforme eu vou aumentando o comprimento do sarcômero, ele vai aumentando a força, até chegar num ponto de platô, ou seja, de pico de força, ou seja, aquele comprimento ideal do sarcômero para a produção de força, e se eu continuar alongando ele, ele começa a perder força novamente. Então, isso é dentro de um sarcômero. De forma bem resumida, né, e trazendo de forma geral para dentro do músculo, por mais que vai entrar outros fatores que influenciam, a gente pode pensar aqui num comprimento muscular bem encurtado, ou seja, com o músculo bem encurtado. Aqui no platô de força eu vou ter um músculo, então, num comprimento ideal para a produção daquela força. E mais, no final da curva, né, que a gente chama de fase descendente da curva, um músculo mais alongado, né? Ou seja, com as suas fibras mais alongadas. Por que isso é importante?
Porque quando a gente está falando de diferentes tipos de estímulos de demanda, se a gente olhar aqui, por exemplo, a musculatura dos flexores plantares dessas dançarinas, esse aqui é um tipo de dança que está exigindo bastante amplitude de dorsiflexão, por exemplo, e que está trabalhando com esses músculos, então, bem alongados, certo? Então, ele está alongando lá os flexores plantares, né, gastrocnêmio, medial, lateral e sólido, então, estão alongados, né, e está sendo exigido força deles nessas posturas. Agora, se eu olhar outros tipos de dança, como por exemplo o balé clássico, ele trabalha agora numa plantiflexão. Ele não tem mais tanta dorsiflexão, ele tem mais plantiflexão. Ou seja, ele está exigindo muito mais dos flexores plantares de forma encurtada. Ou seja, ele está mais encurtado e está produzindo força nessa posição. Então, enquanto uma produz a força com o músculo mais alongado, o outro está produzindo força com o músculo mais encurtado. E vocês podem pensar, bom, mas tem alguma coisa que tenha comparado isso dentro da dança? Eu vou trazer aqui um trabalho muito interessante da professora Viviane Frasson, foi publicado já na Revista Brasileira de Biomecânica há um bom tempo, 2007, mas que é um trabalho muito legal, muito interessante, no qual eles compararam a relação força-comprimento e força-velocidade dos flexores plantares em bailarinas, que trabalham, então, com essa musculatura mais encurtada, né? Então, produzindo força com o músculo mais encurtado, e atletas de voleibol, que daí trabalham com a musculatura mais alongada, né? Ou seja, um trabalha mais em dorsiflexão, enquanto o outro trabalha mais em plantiflexão. Olha só que interessante que eles encontraram. Bom, aqui é para mostrar exatamente, ó, esse músculo tão mais alongado, né? E aqui o músculo mais encurtado. Olha só o que eles encontraram. Quando a gente olha o ângulo do tornozelo, o ângulo para plantiflexão, os bailarinos têm mais plantiflexão do que os jogadores de vôlei. Isso faz sentido, porque como a gente viu na foto, eles trabalham em ângulos de plantiflexão muito maior do que os jogadores de vôlei. Agora, quando a gente vai olhar a dorsiflexão, isso não tem diferença entre bailarinos e jogadores de vôlei. Quando a gente vai olhar a capacidade de produção de força deles, a gente vê o seguinte. Aqui a gente tem, então, no eixo vertical, o tórico, ou seja, a capacidade de produção de força dos planiflexores. E aqui embaixo a gente tem o ângulo do tornozelo em ângulo, o ângulo do tornozelo para a flexão plantar. Vou fazer aqui um desenho rápido, só para a gente deixar claro o que é isso. Quando esse 0 graus aqui que está aqui, o 0 graus significa que o tornozelo é exatamente assim, numa posição neutra. Então, imagine que aqui é um pezinho que eu desenhei. Não ficou muito bonito, mas aqui é como se fosse um pé. Aqui estão os dedinhos. Ou seja, totalmente em 90 graus. Ou seja, isso é considerado o 0 graus, posição neutra. Quando é o menos 10, é uma posição mais em dorsiflexão. Seria mais aqui. Aqui seria o menos 10. E conforme eu vou aumentando aqui, ou seja, os valores positivos, eu vou fazendo a plantiflexão. Tá? 10 graus, 20 graus, 30 graus, né? Até 50 graus, que é bem na pontinha do pé. Então, eles compararam essas diferentes posições, os atletas fazendo, então, tanto o atleta de vôlei quanto as bailarinas, realizando a plantiflexão. Então, que é essa capacidade de ficar na pontinha do pé. Eles viram que, quando eu estou trabalhando nos ângulos de menos 10, ou seja, com uma grande dorsiflexão, os atletas de vôlei produzem mais força do que as bailarinas. Agora, conforme eu vou fazendo mais plantiflexão, principalmente nesses ângulos próximos a 40 graus, as bailarinas começam a produzir mais força do que o jogador de vôlei. Então vejam só que interessante. Enquanto que um treina, né, um joga mais numa posição de dorsiflexão, então ele produz mais força nessa posição, que é o que ele mais treina, que é o que ele mais joga. Já a bailarina, que treina mais, eu vou falar a palavra treina porque não deixa de ser um treinamento físico, na ponta do pé, ela acaba produzindo mais força na ponta do pé. E isso é muito interessante. Quando a gente pensa lá no videozinho da Rose no Titanic, a Rose, quando ela ficou na pontinha do pé, mostrou que ela tem uma boa capacidade de produção de força
naquela posição, no pontinho do pé. Agora, se eu colocasse para ela produzir força, por exemplo, nessa posição mais alongada, né, supondo que ela não jogue voleibol, provavelmente ela não teria tanta força quanto na ponta do pé. Continuando, né, e esse trabalho é um trabalho, digamos assim, uns pioneiros dentro do nosso grupo de pesquisa em biomecânica e cinesiologia, que foi realizado então, pela professora Viviane Frasson. Depois, agora mais recente, 2017, a nossa colega Fernanda Metze, né, a querida Fernanda Metze, ela fez o mestrado dela, no qual ela fez uma análise biomecânica e cinesiológica do exercício do balé de développé à la seconde. Desculpem se não for exatamente essa pronúncia, então eu coloquei até a foto aqui basicamente desse movimento, e elas fizeram algumas avaliações interessantes. O trabalho é sensacional, né? Ele é bem extenso, eu vou trazer as principais mensagens dele aqui. Bom, ela acabou avaliando a amplitude de movimento das bailarinas, então voltada principalmente à amplitude de movimento do quadril, porque enquanto ali a gente tinha no trabalho da Viviane a avaliação de força voltada ao tornozelo, aqui ela estava interessada mais em ver a importância do quadril, certo? Então a gente vai ter aí o quadril sendo avaliado, então foi avaliado, por exemplo, a amplitude de movimento de adução de quadril, de extensão de quadril, né? Tudo foi medido com os ângulos, de forma com uma câmera, por meio de cinemetria, a rotação interna, a rotação externa, foi medido a flexão de quadril, né? Uma capacidade de flexão de quadril bem extensa, e aqui em cima, né, a gente tem também a capacidade de abdução de quadril. Também foi medido a força muscular isométrica dos mesmos movimentos, né, tanto de rotação externa, rotação interna, adução, flexão de quadril, abdução de quadril, extensão de quadril. Então, foram todos medidos aqui com o dinamômetro manual. Foi medido também por meio de uma ecografia, né? Então, foi medido a espessura do glúteo médio e a espessura do glúteo máximo, que são músculos aí importantes para este exercício, principalmente quando a gente pensa em movimentos no quadril. E, por final, elas fizeram uma medida do movimento funcional, ou seja, do movimento que elas deveriam realizar. Foi filmado o movimento para ver qual era a característica cinemática, né, biomecânico deste movimento. Então fizeram aí as medidas por meio de cinemetria. E aqui elas fizeram também, criaram uma tabela que seria por uma avaliação técnica. Então pegaram 5 técnicos de dança, professores de dança com mais de 10 anos de experiência em balé clássico, e cada um deles também deram pontuações para esse movimento. Então, que eles avaliaram agora de forma mais qualitativa, né? Se a pessoa consegue manter uma rotação externa do quadril, se ela consegue manter a ADM de abdução e flexão de quadril, se ela consegue fazer o movimento sem a anteversão e retroversão pélvica, se apresenta inclinação das espinhas ilíacas anteroposteriores, se apresenta um bom controle de tronco. Bom, fizeram essa medida também. Por que isso? Porque aí o grande objetivo do trabalho era ver se a gente conseguia, por meio de variáveis biomecânicas, responder ou explicar o desempenho técnico. E isso foi muito interessante. Então, eles trouxeram resultados muito interessantes, que os principais resultados foram o seguinte: as variáveis que melhor explicaram o desempenho técnico, né, lembrando que o desempenho técnico foi avaliado por esses 5 professores com mais de 10 anos de experiência, que explicaram o desempenho técnico e o desempenho funcional, então, e esse aqui é o desempenho funcional, né, foram a capacidade de produção de força, ou seja, o torque de flexão de quadril, e a amplitude de movimento de flexão de quadril. Para a amplitude de movimento, faz muito sentido, né, porque ela precisa realizar uma boa flexão de quadril, né, apesar de também ter a abdução, mas existe flexão de quadril. E o torque de flexão de quadril é o que a gente chama a atenção assim, como uma novidade muito interessante, né, a importância da força da flexão de quadril para realizar esse movimento. Então foi visto nesse trabalho dela que a força dos flexores de quadril
é que explicou mais de 50% dos diferentes tipos de desempenho estudados. Dessa forma, apesar de que a flexibilidade do quadril da bailarina ser importante para o desempenho, e é aquilo que talvez que mais seja exigido nos treinamentos das bailarinas, o treinamento de força, em especial para este movimento, os flexores de quadril, deve ser uma preocupação do treinamento do bailarino para uma correta execução da técnica e também execução funcional neste movimento. Então, qual a mensagem que eu deixo para vocês aqui nessa minha breve fala hoje voltada à adaptação e dança? Que o nosso corpo humano ele é capaz de se adaptar às demandas físicas da dança, ele vai se adaptar e é de forma específica para o tipo de dança que está fazendo, para qual modalidade está realizando o treinamento, está realizando a sua prática. A adaptação acontece sempre respeitando esses princípios de treinamento e ela é sempre específica. E quando a gente pensa no que a gente deve focar também no treinamento da dança, é que a força muscular parece ser também uma valência importante no balé e deve-se fazer parte dos treinamentos, assim como a flexibilidade. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos e também agradecer aqui um projeto que eu tenho com a minha amiga Luísa Trevisan, né, que ela, na verdade, que tem um projeto fantástico, sou apoiador do projeto, que é o Grafia Líquida. Então, ele que ilustrou também as imagens dessa apresentação. Então, são imagens muito bonitas. E muito obrigado a todos. Muito obrigada, professor Emanuel. Sensacional também a sua fala. Ela qualifica a nossa visão quando a gente vai pensar no que seria um trabalho de condicionamento físico para quem dança, embora a gente tenha isso as especificidades para trabalhar, e nas questões também de um ponto muito importante para todo mundo que trabalha com isso, olhar, que é o equilíbrio entre força e flexibilidade, como algo muito importante no próprio desempenho do bailarino e na prevenção de lesões. Então, para quem está nos assistindo, né, fica esse ponto ressaltado e destacado para prestar atenção. Logo em seguida, a gente vai escutar uma pessoa que é uma referência na minha formação e eu vou contar para vocês por quê e vai poder também qualificar um pouquinho mais os nossos conhecimentos aqui em relação a fundamentos anatomofisiológicos para a dança. Então, dando prosseguimento ao nosso webinar, a gente recebe agora o professor Dr. Luiz Osório Cruz Portela, que é uma referência na área de treinamento esportivo e fisiologia do exercício. É uma referência também afetiva e de gratidão, né? Uma referência acadêmica, mas também afetiva e de gratidão para mim, porque ele foi meu orientador durante os estudos de mestrado e me ensinou a ver esses conhecimentos de fisiologia do exercício e mais alguns outros ainda, né? Com muito rigor, mas também uma visão bastante crítica e cuidadosa. Além de um estudioso, ele também é muito experiente porque ele foi atleta de alto nível, então a contribuição dele com certeza vai ser muito interessante aqui para a nossa conversa. Professor Luiz Osório, a palavra é sua. Bom, então, eu gostaria de cumprimentar todos, principalmente os colegas que me antecederam, cumprimentá-los pela bela palestra, as belas palestras, né? Agradeço a Georgia e também a Ângela Garcia. É por concessão delas que estou aqui, porque quem me conhece sabe que eu não pertenço ao meio, né? Então eu acho que eu estou aqui mais por uma concessão e bondade das duas do que propriamente por alguém que entende do assunto, entende da área. Eu sou professor da Universidade de Santa Maria, do Departamento de Desportos Coletivos.
E com isso, mais ou menos, eu já digo qual é o meu perfil. Meu perfil vem dos esportes coletivos. Sou professor da disciplina de treinamento esportivo e na disciplina de treinamento esportivo a minha vivência é da área dos esportes e a principal é dentro dos esportes coletivos. Então, é por essa visão que eu vou tentar fazer algumas considerações. As minhas considerações em relação à dança são mais reivindicações que vocês da dança vão pensar, vão refletir e vão implementar, né? Mais uma reflexão sobre o conteúdo do treinamento relacionado então, com a dança. Em princípio, não tem nenhuma diferença da teoria geral do treinamento para qualquer um dos esportes. O nome mesmo já diz, é teoria geral do treinamento, que busca estabelecer diretrizes gerais. Por exemplo, o Emanuel falou há pouco sobre os princípios do treinamento. Os princípios do treinamento são diretrizes gerais para o treinamento e que servem como orientação para todos os esportes, inclusive para a dança. É claro que, quando se trata da parte de treinamento relacionado com a dança, nós temos que considerar que só com generalidades a gente não vai a lugar nenhum. A gente precisa do saber específico, do conteúdo específico. E esse conteúdo específico, só quem domina é quem realmente está nas pistas de dança, nas aulas de dança e que estuda a dança. Então, eu posso falar, como eu disse, mais da parte da reivindicação para uma teoria geral do treinamento. Eu não tenho competência para fazer considerações sobre a parte específica de dança, então eu vou pedir para a Georgia, para a Josiane, para o Emanuel, que me corrija e me ajude se eu cometer alguma gafe aí no setor. Bom, quando se fala em treinamento desportivo, a primeira coisa que é importante a gente entender é o entendimento de treinamento. Parece ser algo trivial, mas eu acho que não é. E eu vou tentar rapidamente aqui projetar alguma coisa nesse sentido. Bom, primeiro a consideração. Estou conseguindo. O slide está visível, gente? Sim, estamos olhando o seu slide, professor. Só ele não está em tela cheia. Então, nós temos aqui a consideração de um autor que o livro foi traduzido há pouco para o português, está aparecendo no Brasil, nas bancas, que é o Martin. É antigo, mas é uma das melhores referências que tem no tema. Então, o treinamento desportivo abrange todos os enunciados que têm como objeto as regras ou sistemas de regras sobre o agir em treino e em situações de superação. Então, a minha reivindicação, quando eu penso na dança, é justamente essa. Quais são os enunciados, as regras ou sistemas de regras? Quais são os indicativos do agir em treino e em situações de superação na preparação da dança? A gente tem que, eu considero que quando se fala na dança, se fala em formação. A dança não é um episódio horizontal que acontece em um dia. É um processo de longo prazo, e nesse processo de longo prazo há uma quantidade enorme de reivindicações. E essas reivindicações, né, e como eu vou orientar toda essa preparação, toda essa formação, o termo seria até uma formação, independente do nível em que ou a população em que se considera a dança. Sempre, em todos os casos, é um processo de formação. O processo mais exigente
é o processo de formação para o alto rendimento. Mas a Josiane apresentou um processo de formação para pessoas sedentárias normais que vão aprender através da dança e vão tentar obter vantagens de saúde, vantagens corporais através da dança. Então, eu quero dizer com isso que em todos os momentos, em todas as situações, eu tenho como reivindicação a formação geral para a dança, né? Assim como eu tenho para a formação para os esportes. Aí eu gostaria de fazer uma consideração no campo esportivo. Eu conheci muitas pessoas, mas muitas pessoas extremamente talentosas. E as pessoas, muitas dessas pessoas talentosas, que vieram treinar com a gente, ou em determinados momentos, mesmo em seleções e coisas assim, a maioria delas não vingou, como se diz, não deu certo. E o porquê que não deram certo não por causa das suas qualidades, que eram excelentes, a gente percebia, mas por falta de organização do processo. Então, o processo de aprendizagem, o processo de formação não tinha a organização necessária quando a pessoa chegou nos altos níveis de rendimento, ou na situação da exigência, ela não dava conta e não tinha mais como voltar atrás, porque não dava tempo. A situação já era uma situação de decisão, já era uma situação de competição, ou seja, ou ia um ou ia o outro, né? Já estava competindo, ou seria cortado, prosseguiria. Então, por isso, a gente tem a primeira reivindicação para a dança como tem que ser a montagem desse processo, né, de formação, visando o objeto, o objetivo específico, que é o dançar, que é indiferentemente de qual categoria que a pessoa se encontra, para atender o objetivo. Então, para isso, nós precisamos o treinamento, no caso, se preocupe, e é o que a gente traz como reivindicação para a conversa de hoje, é o ensino da ação, ou seja, como agir, das teorias de ação, que tento dar uma explicação de como esse agir é fundamentado. Envolve não somente os conhecimentos científicos esse agir, mas ele envolve também reflexões sobre vivências e observações da prática de treinamento. Posso fazer uma pequena participação? Pois não. Pensando no que você está falando agora, se a gente resgatar lá o caso trazido pelo professor Emanuel do Batumã Laseconde, tá? Então, geralmente, a gente, não vou dizer geralmente, mas a gente pode ver que o bailarino vai ser desafiado a fazer esse movimento, apenas faça, né? Levanta essa perna aí. Você tem flexibilidade no solo, por que não levanta essa perna aí? Então, se a gente não sabe, né, que é preciso desenvolver a força para conseguir fazer esse movimento bem, a gente perde justamente esse vínculo, né? Exatamente isso que você está fazendo, você está falando, é o que a gente precisa saber para conseguir trabalhar o desenvolvimento dos movimentos, nos protegendo, nos mantendo saudáveis e atingindo o objetivo que a gente deseja atingir. Era só fazer essa costurinha que eu queria. Então, aqueles movimentos que ele mostra na bailarina, aquilo não acontece ocasionalmente. Por isso que o termo usado é um processo de formação. São muitos anos, até para uma dança simples ali com os idosos, coisa assim. Também a gente tem que ter certas garantias dos efeitos, etc. Depois a gente vai falar sobre isso. Eu vou pular agora rapidamente. Então, vocês vão ver aqui, para ser mais breve, me roubaram um slide, me desculpe.
Enquanto isso, a gente vai vendo uma porção de nomes, né? Os fantasmas da apresentação me... A gente vai vendo uma porção de nomes interessantes já que a gente pode estudar, né? Como referências desse conhecimento. Nós vamos falar, então, por exemplo, da definição de treinamento. Aqui nós temos uma definição muito limitada, que é uma definição que foi usada na fisiologia, né? Que treinamento é caracterizado, né? Uma influência que melhora a capacidade de desempenho através de modificações mensuráveis da estrutura orgânica. Então, dá para ver que ela é bastante... para a fisiologia é bom, mas para o treinamento fica faltando algumas coisas. Aqui eu tenho no dicionário de pedagogia, já em 1964, é o exercício planejado da função no setor corporal ou mental, com o objetivo de alcançar o melhor desempenho individual. Então, treinamento é sempre buscando a melhora do desempenho individual. Não interessa em que situação. Então, se é um processo de melhora do desempenho individual, então ele tem certas reivindicações do que é melhor e o que não é melhor. Então, tem essas reivindicações, a pessoa tem que saber para, ao fazer treinamento, ao fazer a preparação de dança, ela está sujeita. Se for fazer pelo entendimento de treinamento, como disciplina da nossa área, né? Então, é isso a compreensão. Então, por isso que eu faço essa reivindicação para a dança, ou seja, olhando por esse viés, ou por essa perspectiva. O Ulrich fala que é um processo planejado. O processo envolve planos e estruturas de ação que levam à otimização de destrezas e capacidades. Tá? Eu vou pular tudo isso aí e vou ir para a questão que o treinamento tem como foco a melhoria efetiva da capacidade de performance. Aí, no caso da dança. E ocorre em toda a ação. Ou seja, toda ação tem que ser capaz de levar à melhoria de desempenho. E como ocorre em toda a ação, né? E a ação não é limitada apenas ao movimento, então esse processo atua sobre a personalidade do indivíduo como um todo. E aí, falando sobre a personalidade, a gente está implícito também toda a capacidade psicológica. Então, ao fazer os movimentos, ao dar a aula, vocês não modificam apenas a força, vocês não provocam só adaptação psicológica, vocês não fazem só adaptação fisiológica, né? Vocês não têm só a aprendizagem, vocês têm um todo. E esse todo não pode ser abordado por nenhuma outra ciência que não seja a situação efetiva de prática. Ou seja, se essa ciência aborda e não aborda toda a situação efetiva de prática, ela aborda parcialmente o objeto que está sendo considerado. Isso não é nenhum problema, porque a definição de ciência obriga que o objeto seja, para uma questão de não ficar muito grande, muito abrangente a consideração, então há uma restrição do foco para uma perspectiva de análise. Mas quando a gente tem a reivindicação de que esse conhecimento venha para a prática, então é preciso considerar as outras perspectivas para que o efeito da formação do bailarino, da formação da pessoa da dança, considere todos os elementos necessários. Bom, então, com isso, nós vamos encerrar essa parte, trazendo uma reivindicação para o que a dança, assim como os outros esportes, enquanto uma preparação
nos termos de exigência do treinamento desportivo, como ela tem que ser vista. Então, ela tem que trazer a visão de treinamento, que é a realização planejada e sistemática de procedimentos, de medidas, que no caso são conteúdos de treino, para o alcance sustentado dos objetivos de treino, né, no treino e através das situações de apresentação, como no caso da dança. Então, vocês veem que essa visão de treinamento traz uma reivindicação muito grande para as aulas de dança quanto a efeito e etc, etc. E exige um conhecimento muito grande, vindo de todas as ciências que compõem a ciência do treinamento. Então, esse conhecimento muito grande, vocês viram há pouco nas explanações, e agora eu vou fazer uma pequena consideração sobre o que a Josi e o Emanuel falaram, nas considerações feitas pelos nossos colegas Josi e Emanuel. Por exemplo, a Josi nos presenteou uma bela palestra, tentando responder à questão qual é o potencial da dança para pessoas com idade mais avançada, em condições, por exemplo, de sedentarismo. Será que a dança feita para essas pessoas, elas preenchem requisitos e reivindicações de saúde? Daí ela apontou os fatores de risco e a saúde cardiovascular. Então, ela foi à fisiologia e demonstrou, com a fisiologia e com seus estudos, que é possível, através da dança, incluir esses efeitos. Então, isso dá tranquilidade para as pessoas da dança, esse conhecimento, de aplicar no contexto da dança tais orientações dadas por ela, ou seja, para o alcance de tais objetivos. No entanto, não é nenhuma crítica à Josi, porque ela está apresentando uma parte do trabalho que ela delimitou muito bem. No entanto, a dança para essa população tem outros requisitos, e esses outros requisitos não podem ser abordados por essa abordagem. Então, esses requisitos cabem a vocês que estão assistindo estabelecerem mais requisitos e estudarem. Por exemplo, vocês podem perguntar para a Josi, mas, Josi, como foram feitas as coreografias, as sequências de danças da tua análise? Ela vai explicar para vocês, e vocês vão ter uma ideia. Talvez, se a gente substituir os elementos, o resultado possa ser outro. E assim, desta forma, a gente vai chegando aos aperfeiçoamentos com a ajuda da ciência, e daí vocês vão introduzindo esses conhecimentos nas práticas de vocês. Como é muito importante isso que você tá trazendo nesse momento, que na própria fala da professora Josiane, ela já chama atenção, né, do papel do tipo de dança para que as pessoas se mantenham aderentes ao programa. Então, é exatamente isso que você está falando. Se forem danças tradicionais, as pessoas que têm mais idade tendem a se manter mais aderentes. Ela também trouxe aquela comparação, né, entre movimentos de outros esportes e movimentos de dança. Assim como o professor Emanuel também expôs na questão das flexões plantares, né, a importância e a influência do movimento feito de uma forma, se a flexão vai ter um efeito, se a extensão vai ter outro efeito. Então, exatamente isso que você está falando, a gente pode relacionar lá com a fala dos professores, né? Se é que eu entendi bem. Exatamente isso, Jorge. Então, vejam só, muitas outras questões precisam ser respondidas para eu montar um conteúdo de aula. Ali nós temos alguns exemplos, é claro que não dá para responder tudo em 30 minutos de
apresentação, ou mesmo tem limitações de tempo e precisa muitas pessoas, cada um vai estudando um pequeno ponto e vai se montando então esse conteúdo. O que eu queria dizer no exemplo da Josi é que ela estudou pessoas com certas características e deu indicativos da orientação de como pode ser conduzido ou como deve ser conduzido a aula de dança. Então, assim como ela fez nesse tema, mas tem muitos outros temas, né? Tanto dentro da fisiologia quanto em outras áreas, na psicologia e etc, etc. Assim como a professora Josi fez nesse tema, vocês podem desenvolver outros temas. Mas o que interessa é que uma reivindicação de treinamento, né, naquele sentido que eu apresentei para vocês, tem como pré-requisito para poder ser alcançada a resposta a essas questões. Eu vou em frente, citando então o Emmanuel. Se você me permite, eu olhar minha anotação. O Emmanuel estabelece, assim como a Jorge falou, algumas responde algumas reivindicações estabelecidas à biomecânica, né? Então, por exemplo, essas reivindicações estão muito bem caracterizadas através dos processos de adaptação. Um processo de adaptação, como o da menina no início do filme projetado pelo Emmanuel, alguns processos de adaptação não são alcançáveis por todos. Então, isso já é um conhecimento. São alcançados por raríssimos. E a dança, por exemplo, para o alto rendimento, ela não é para todos, ela é para uma exceção. São para raríssimas pessoas. Então, quando eu vou ministrar dança tendo a mesma reivindicação para todas as pessoas, eu posso ter um nível de exigência na flexibilidade, como no exemplo demonstrado, que não corresponde à capacidade de todos, até por estrutura genética. Então, essas questões têm que ser dominadas e outras questões, por exemplo, que o Emmanuel fala, são as questões de aonde está a resposta para o sucesso em determinados movimentos. Está na força muscular, está na flexibilidade, e assim por diante. Essas reivindicações, no caso da biomecânica, tem muito mais questões que precisam ser respondidas, que outras pessoas vão responder. E elas são pré-requisitos para vocês poderem estabelecer conteúdos de treinamento relacionados com a dança. Por exemplo, qual é a forma que eu faço um determinado movimento de maneira que eu tenha sucesso naquele movimento e aquele movimento alcance a plasticidade que a dança exige. Então, a biomecânica, demonstrada pelo Emmanuel, tem a possibilidade de aprofundar e fornecer para vocês todos esses conhecimentos. É claro que, nos nossos casos, a doutora Josene e o doutor Emmanuel, no caso, eles são apenas dois. E são pessoas que se dedicam a determinadas áreas, mas tem muitas áreas que ainda não foram bem estudadas. A própria área, por exemplo, que eu acho que é meio intuitiva, a parte do conteúdo técnico. Como é que fica essa formação técnica? Eu começo pelo quê? Eu termino com o quê? Se for criança, se for jovem, se for adulto, se for idoso, se for sedentário e assim por diante. Quais são os elementos? Então, qualquer treinamento que vise a otimização do resultado tem como exigência esse tipo de reivindicação. Bom, com isso, eu fiz algumas contribuições que foram muito bem feitas, muito bem apresentadas, tanto pelo
Emanuel quanto pela doutora Josiane e nas considerações da Jorge. Bom, eu vou continuar então. Então, por exemplo, o que se estabelece nessa questão de conteúdo é que a dança não tem um conteúdo só, tem muitos conteúdos. Eles competem entre si. Eles competem pelo tempo do treinamento, o tempo da aula e assim por diante. Então, há uma demanda de organização. Nós temos, por exemplo, chamamos no treinamento, em termos gerais, existem 3 tipos de preparação nos esportes. A preparação física, a preparação técnica e a preparação tática. No caso da dança, não caberia tática. Talvez a gente colocasse aí a preparação estratégica das coreografias ou a realização estratégica das composições coreográficas. Sim, eu é com vocês que são da área, né? Agora, então, o que eu falo em termos de organização e planejamento do treinamento, que é a reivindicação para toda a formação do dançarino, do bailarino, né? Ela abrange todos esses 3 setores. Ela abrange a parte física, ela abrange a parte pedagógica, né? A parte, bom, enfim, a parte biomecânica, todas as ciências que possam colaborar. A parte técnica, por exemplo, é muito importante. Como que fica, como é que eu faço com que uma pessoa dê um salto com giro e caia sem se desequilibrar? Que não é um elemento fácil e que combine com outros elementos. Então, como isso vai ser feito? O que eu tenho visto, e eu não sou da dança, posso estar errando muito longe, é que há uma improvisação, a pessoa chega na hora e agora hoje eu vou dar isso. Então, isso interfere no rendimento ou na relação de otimização do tempo com o que a pessoa alcança nesses elementos técnicos. Então, não há como não planejar isso quem pretende dar uma boa aula ou pretende fazer uma boa formação. E essa boa formação, em alguns casos, é 8, 10, 12 anos de prática ou mais. Tá? Então, essa reivindicação, só um instante, Jorge, essa reivindicação é que eu falo que é a reivindicação que nos 3 setores, no treinamento técnico, como é que vai ser treinado força, como é que vai ser treinado agilidade, quais são as outras variáveis, equilíbrio, e etc, etc. Senão a pessoa levanta a perna e não sai 1 centímetro do chão. Ela faz uma pirueta, parece, sei lá, muito lento. Então, nós temos que entender que todos os elementos da dança são movimentos estereotipados. A maioria não são elementos naturais. E, nesse caso, ele precisa de uma certa... atingir um certo patamar de exigência, porque senão ele é feio, né? É claro que tem outros objetivos pelo qual a pessoa dança, que não é só se apresentar. Eu entendo isso também. Mas não interessa, eu estou falando apenas de um exemplo. Tá? A mesma coisa vai para o treinamento técnico, a mesma coisa vai para a qualidade das coreografias. Quando a pessoa chega no final, ou num nível mais elevado, no caso adulto, e que ele vai tentar a vida em algum corpo de dança, naquele momento, ou ele tem os pré-requisitos, ou ele não tem. Infelizmente, daí ele vai se lembrar de quem foram os orientadores dele. Por favor, Jorge. Eu só ia lembrar, né, resgatar lá da fala da Josi, quando ela muito bem colocou a influência que tem essa fase de aprendizado, de preparação artística, na própria performance e a diferença dos efeitos orgânicos, né, que existem em praticar esse movimento, essa coreografia, numa fase de aprendizagem e depois numa fase em que já está consolidado o aprendizado do movimento e
também a preparação artística. E da mesma forma a gente vê isso no conteúdo que o Emanuel trouxe, quando ele apresenta aquela escala de pontuação do que é um movimento excelente, né? E a gente consegue ter uma referência, a gente vai conseguir pensar durante o aprendizado desse movimento, tudo isso que vai sair errado, que não vai ter a plasticidade, que vai ser um pouquinho torto, né? Como que isso influencia no corpo e na performance. Eu acho que isso é muito importante para a gente ter claro quando a gente está olhando uma pessoa que está dançando e também considerando os objetivos que ela tem. A gente, quem trabalha com dança, precisa levar isso em consideração, sempre comparando esses aspectos todos. Eu gostaria de perguntar quanto tempo eu tenho ainda. Eu estou meio perdido aqui no relógio, desculpe. Eu acho que você pode falar mais uns 10, 15 minutos. Então, continuando, muitas perguntas estão abertas, né? Muitas perguntas, as necessidades são enormes, mas de qualquer forma, o que se estabelece é a reivindicação. Vai ter que planejar, vai ter que, porque algum planejamento sempre é melhor do que nada, a gente costuma dizer. E isso que eu estou falando está em todos os livros, esse conteúdo está em todos os livros de treinamento. Eu não estou falando nenhuma novidade, o que eu estou falando é a coisa mais óbvia do mundo na área de treinamento. São reivindicações, então cabe a cada um da área saber que pensar um pouco mais profissional nessa formação, né, para a dança em todos os requisitos que ela exige. Tá. Eu gostaria agora de fazer uma consideração, a última parte da minha fala, ainda dentro de treinamento, se vocês me permitirem. Eu não sei se alguém queria fazer alguma outra colocação. Doutora Josiane e doutor Emanuel, por favor. Eu concordo e assino embaixo em tudo o que o professor está falando. Sem dúvida, são vários detalhes que precisam, né? Não é uma área só que vai resolver, digamos assim, de forma alguma, né? Como o senhor bem falou, quando a gente fala de ciência do treinamento, tem várias áreas e questões individuais específicas que devem ser levadas em consideração. Eu achei extremamente pertinente toda essa fala do professor Luiz Osório, que agregou as nossas duas falas, né, de uma forma tão bacana e completa com as ciências do treinamento, que é uma área de estudos que está crescendo na dança, né? Ela ainda é muito nova, né? A área da medicina da dança emergiu na década de 70, então os estudos eles estão começando agora a serem aplicados em termos de treinamento. Esse assunto é novo, né, na área da dança, e é extremamente importante o fato desse bailarino ter uma fundamentação corporal básica, mínima, para que permita que ele tenha suas habilidades técnicas e artísticas potencializadas. Então, essa é a premissa por trás do treinamento, né, das ciências do treinamento, para uma atividade que tem um caráter artístico, né, primordial, né? Então, essa é a ideia. E a questão do treinamento em dança tem evoluído muito, no sentido de que não se olha mais para um movimento tão estereotipado e tão específico para cada estilo de dança. Hoje em dia, os estudos estão considerando, e graças a Deus tem muito estudo na área, os fatores pessoais e individuais dos bailarinos na hora de prescrever os treinamentos. Por exemplo, se eu tenho um bailarino, as retroversões, por exemplo, da lombar, que eram tão exigidas no balé, né, com escolas mais antigas, mais tradicionais, hoje em dia sabe-se que uma boa postura é uma coluna neutra e não tão retrovertida. Então, os estudos trabalham com as individualidades dos bailarinos e o potencial
que eles têm de desenvolver um movimento orgânico, fluido com aquele corpo que eles têm, que não é um corpo que vai ser traumatizado com o treinamento, né? Ao contrário, é aproveitar das suas características e desenvolver os seus potenciais técnicos e artísticos dentro daquilo, né? A outra questão também é que tanto para são várias coisas unidas, né? Como tu falaste, a psicologia, a fisiologia, a biomecânica, são muitas coisas. E o que se vê na dança, inerente talvez a uma falta de planejamento, né? Que ainda não se sabe como planejar. Existem muito mais perguntas do que respostas, né? É que a dança ela tem platôs de treinamento. As aulas de dança, tanto em relação às demandas cardiorrespiratórias quanto as de força também. Que o Emanuel também falou em relação à importância da força dos flexores do quadril para o desenvolvimento técnico do développé à la seconde, mais do que flexibilidade. Então, existem fatores que são trabalhados diretamente na prática de dança, equilíbrio e flexibilidade são básicos. Bailarino não tem falta de equilíbrio e flexibilidade, né? Mas falta de força tem, falta de resistência cardiorrespiratória tem, porque os treinamentos não são planejados, eles atingem platôs. E aí, quando vão para atividades, para performances de mais alta intensidade, acontece que eles se lesionam muitas vezes devido a essa falta de periodização de treinamento, de planejamento, que não tem resposta mágica, na verdade, né? Cada performance, cada coreografia, cada espetáculo vai exigir um tipo de demanda, dependendo do estilo de dança ou do repertório que for escolhido, e aí o treinamento tem que ser planejado de acordo com a demanda específica. Então, não tem resposta mágica para treinamento em dança, né? Tem que ser analisado cada bailarino, cada espetáculo, cada demanda de forma individual. Então, existem muito mais perguntas do que respostas, né? E por isso que a gente vai para a prática. Né? No caso da saúde, como tu falaste ali dos requisitos, quais são os requisitos que tem uma pessoa, né, idosa para fazer dança? Quais são, né, o que acontece? Uma vantagem que a dança tem é que ela é muito ajustável. A gente ajusta os movimentos, né? A gente não dá para fazer um développé aqui para um idoso? Não dá, mas ela pode fazer o mesmo padrão de movimento dentro da sua habilidade, dentro do seu contexto fisiológico e biomecânico. Né? Então, os ajustes são muito importantes, né? Só que isso é uma área de estudos enorme, né? Que a gente tem campo de trabalho, tem que ir para a prática, tem que testar. Eu não sei, a gente não sabe. Aí, às vezes, o planejar fica comprometido porque chega na hora e a coisa não dá certo. Então, a gente tem que também planejar que vão haver imprevistos, que tu não sabes como que o teu grupo vai responder, porque geralmente é um grupo, né? Então, uma ou duas pessoas podem responder rapidamente, outras não. Então, tem uma série de fatores que influenciam o planejamento na dança também. Então, são questões que a gente tem que praticar, tem que testar, tem que ir para campo, né? Tem que testar, tem que avaliar, tem que descrever e a partir disso, então, gerar os conhecimentos que vão ir se agregando e nos ajudando a trabalhar nas ciências do treinamento da dança, para que um bailarino seja fluido, né? Tenha um corpo que permita ele fazer os movimentos de forma segura e se expressar artisticamente, né? Que ele tenha aquele fundamento fisiológico e biomecânico estabelecido e que isso seja base para a sua atividade artística e para a saúde também, aproveitando todos esses benefícios funcionais, metabólicos, biomecânicos que a dança pode trazer. Eu agradeço, Josiane, pelas colaborações. Né? Acho que ficou melhor elucidado ainda, né, com a tua ajuda. E peço desculpa porque, como eu falei, algumas coisas eu não tenho abrangência para jogar na área de vocês, né? Mas, por exemplo, na tua fala fica também bem caracterizada através de algumas questões que tu colocaste, cada vez mais a exigência que eu tinha falado das respostas, né? Ou as organizações. Por exemplo, treinamento de força. Como é que ele vai ser feito? Em cada momento, ele vai ser feito através dos elementos da coreografia? Ele vai usar elementos adicionais ginásticos fora da coreografia? Ele precisa, ele não precisa?
E no alto rendimento, talvez ele tenha que incluir outros elementos além do treino da dança, por exemplo, elementos específicos de preparação ou de condição física, no caso daí da força. É uma questão que eu não tenho como responder, é uma questão que vocês só vão responder à medida que o conhecimento que vocês vão estudando e vão melhorando esses desenvolvimentos. E vocês veem que, nesse caso, nós temos questões didáticas. E para essa organização didática de conteúdo, ela não pode ser feita se não tem um conhecimento de apoio científico, ou seja, a ciência que me fornece esse background. É claro que é um background em pequenas etapas. No caso, por exemplo, do espetáculo, que também foi citado, né, José? É claro que cada espetáculo tem uma exigência. E essa exigência ela foi construída não naqueles 2, 3 meses que a coreografia do espetáculo foi treinada. Naqueles 2, 3 meses a pessoa já tem que possuir, né? Pelo menos no alto rendimento, nos grandes expoentes. Então, novamente, aí tem uma pergunta de conteúdo. Quais são os conteúdos que não podem faltar, né? E que tem que ser dominados para ser uma pessoa de alto rendimento e etc. Enfim, como tu disseste, são muitas questões. Eu acho que nós terminamos o tempo aqui, Jorge, e temos 3 minutos. Isso, professor. Eu vou, então, rapidamente, só fazer uma pequena colocação. Talvez eu consiga, rapidamente, nesses 3 minutos, encerrar. Opa. Eu esqueci de chamar aqui a... Aqui nós vemos a relação, por exemplo, nessa construção que foi falada, nós temos uma relação entre ciências do treinamento, treinamento desportivo, né? Treinamento desportivo, e temos a prática. A gente pensa que tem que ter só conhecimento científico, só conhecimento de treinamento. Não, a prática é fundamental. Uma grande parte dos conhecimentos não vem das ciências do treinamento. Muito pelo contrário, uma pequena parte dos conhecimentos vem da ciência do treinamento. Mesma coisa do treinamento desportivo. A maior parte dos conhecimentos, até pelo tipo de modalidade, tipo de objeto, né, vem da prática, aqui no caso está escrito esportivo, mas no caso seria a prática de dança. Seria da noção estética e etc. A percepção estética, isso aí. Então, essas 3 áreas se combinam, sendo que a área prática é fundamental para a dança, não para a ciência. Eu posso fazer ciência sem a área prática, né? Mas eu não consigo fazer prática sem a prática, sem essa vivência, só com ciência ou só com treinamento desportivo. Então, treinamento desportivo, que são os conhecimentos das ciências do esporte, eles não são diretamente relevantes para a ação. Eles têm o critério de estarem corretos ou não estarem corretos, né? Eles dão uma explicação para o movimento, como o Emanuel apresentou, que 50% se deve à força dos músculos, esqueci, Emanuel, acho que é do quadril, não é isso? Flexores de quadril. Tá. Então, são conhecimentos que estão corretos ou que estão errados. Se vai ser relevante ou não, lá na coreografia, daí a testagem vai demonstrar. Agora, para demonstrar na testagem, o Emanuel explicou, olha, pelos nossos resultados, nós temos essa possibilidade. E aqui para nós deu certo. Então, vamos ver lá na prática da apresentação, lá na prática da dança. Nós temos os conhecimentos científicos das ciências do treinamento, eles precisam ser
testados em situação de prática, no caso, e a testagem em situação de prática é o treinamento esportivo, que faz com que esses conhecimentos da ciência se comprovem na situação efetiva de apresentação como corretos, ou como não corretos, como relevantes. E nós temos também os conhecimentos científicos que não são testados. Tem uma série de conhecimentos que não pode ser testado, e vai demorar muito para ser testado, ou que é impossível de ser testado. Então, nesse caso, os conhecimentos práticos é que decidem, né, e aceitam a colocação ou não daquele elemento. Então, os conhecimentos práticos, eles estão sempre relacionados com a situação específica, né? O treinamento também, ele tenta abordar cientificamente através da situação específica. Já a ciência do esporte não necessariamente, ela busca uma ajuda também, às vezes, em elementos básicos que vêm a levantar as primeiras explicações antes mesmo das aplicações. Bom, com isso, eu espero ter chamado a atenção, espero ter chamado a atenção da importância da relação de todas essas três áreas e que nenhuma delas sozinha é suficiente. Existe, às vezes, por parte da ciência, uma certa pensamento, nós temos aqui conteúdo científico, mas conteúdo científico, na maioria dos casos práticos, ele não consegue responder. Tá? Agora, por outro lado, a gente não pode a prática e ser cego a vida toda. A gente tem que estudar as questões e buscar, para o que não existe ainda, buscar soluções. E essas soluções só podem vir através de abordagens diferentes das abordagens de prática, que são as abordagens científicas. Em princípio, tem lugar ao sol para todos. Então, eu vou encerrar por aqui. Agradeço todas as colaborações dadas por vocês que são da área. Eu não falei nenhuma novidade, eu só faço a minha participação, só tenta fazer uma reivindicação da exigência que vocês têm pela frente. Se for considerar, né, a abordagem da dança também pelo lado do treinamento. É claro que no lado do treinamento não é o único nem o principal também. O principal é a dança em si, né? Então, foi um prazer conversar com vocês. Muito obrigada, professor Luiz Osório. Obrigada, professora Josiane, professor Emanuel. A gente teria aqui um assunto extenso, mas que também nos apaixona, que se a gente tivesse à disposição 720 horas de dança online, a gente talvez utilizasse, mas a gente tem só 24, então, por enquanto, a gente para de conversar. Mas, para quem nos assiste aqui no evento, pode conversar conosco pelo Instagram, curtir esse webinar, apertar no aviãozinho, mandar o webinar para as amigas, para os amigos, né? E continuar, a gente pode conversar, continuar conversando lá, porque essa é a finalidade, né? Mais do que expor, a nossa missão como professores é divulgar a ciência e ensinar e formar. Então, a gente está à disposição, conversem com a gente e nos vemos logo mais por escrito. Obrigada. Até mais.